E aí, galera, beleza? E voltando às atividades com o meu canal do Super Guto Gravando, com esse zagueiraço, Ed Carlos, o multicampeão, o tricampeão mundial com o São Paulo, lá contra o Liverpool. Cara, enorme prazer estar falando contigo. Você deu enormes alegrias para esse tricolor, cara. É um prazer estar falando contigo. Boa noite, Gustavo. Prazer é todo meu. É sempre bom estar relembrando essas coisas boas e falar do São Paulo para mim também é sempre gratificante. Você começou as suas categorias de base lá no São Paulo, né? Depois passou para o profissional. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa sua transição, né, da base para o profissional, as dificuldades que você teve que enfrentar, pegava 2, 3, 4 ônibus, morava no alojamento, enfim. Como é que foi essa transição da base para o profissional? Eu, na verdade, como eu sou de outro estado, né? Era de outro estado, normalmente nós ficamos alojados, consegue o alojamento. Morei no Morumbi durante um ano, no primeiro ano de 2001, quando fiz os testes, né, que eu passei. E o segundo ano nós moramos no Sportville, no centro de treinamento que fica em Barueri. E o São Paulo alugou esse centro de treinamento até o CT de Cotia ficasse pronto. Então, esse período aí... Mas o período que nós treinávamos aí no Morumbi, nós treinávamos na Saúde. Então, na Saúde já é Capão, se eu não me engano. Então, era todo dia, nós tínhamos que ir de manhã para treinar no Capão. Então, peguei a fase da base, né? Pegamos a fase mais corrida, né? Que tinha que todo dia pegar o ônibus, mas era do clube, São Paulo fornecia tudo, e nós tínhamos que treinar lá. E daí, eu cheguei em 2001 em São Paulo, passei nas avaliações, fiquei em 2001 e 2002. Em 2003, joguei a Taça São Paulo e, junto com mais 7 atletas, nós fomos promovidos para o profissional. E aí foi onde tudo começou a minha sequência no profissional. Lá no São Paulo, você foi campeão paulista, né, da Libertadores, brasileiro, mundial, ganhou quase tudo que era possível, né, exceto a Copa do Brasil. Você acha que foi a melhor fase da sua carreira lá no São Paulo? Não, sem sombra de dúvida. Eu tive uma passagem muito boa no Galo também. Foi onde eu conquistei outros títulos que eu não tinha também na minha carreira, que era a Copa do Brasil, Recopa, e então conquistei também Mineiro e tudo. Então faltava completar alguns títulos assim na minha sequência. E graças a Deus aí de todas as competições aí, a única que me faltou foi uma sul-americana, que na verdade eu joguei uma ou duas. Era muito quem jogava Libertadores não jogava Sul-Americana e tal, então graças a Deus joguei muitas Libertadores e participei, né, de bastante. Então assim, o título que me faltou mesmo aí foi uma Sul-Americana, mas Recopa, todas as situações aí nós conseguimos conquistar. Coincidentemente também, Ed Carlos, esse foi também um dos períodos mais vitoriosos, né, da história do São Paulo também, da história recente, né? Era um time extremamente estruturado, dentro e fora de campo. Tinha o Juvenal Juvencio, que era um presidente que era bem atuante, né, em diversas decisões do clube, contratação, enfim. Como que era a sua relação com o Juvenal Juvencio? Como era a relação do Juvenal com a equipe? Ele é um cara realmente influente no dia a dia? Cara, o Juvenal era uma relação muito boa, cara. Ele não era um cara de estar no dia a dia se comunicando muito com a gente, de estar aquela coisa de estar tendo um diálogo diário, aquela coisa não. Mas nós sabíamos que nós tínhamos um dirigente ali sério e que nós podíamos contar com ele a qualquer momento. Eu lembro bem que numa época eu estava renovando meu contrato do juvenil, dos juniores, fui profissional, já estava profissional e estava renovando meu contrato. E um representante, o cara que me representava, foi umas 2, 3 vezes lá para tentar renovar uma situação, melhorar um pouco a situação salarial. E o cara foi umas 2, 3 vezes.
e não conseguiu assim melhorar uma melhora significativa no salário. E o dia que eu subi para conversar com ele, para ver essa situação, conseguimos ali, ele aumentou 3 vezes o meu salário. Então era um cara assim que era muito coração também, mas que todo o grupo tinha uma confiança muito grande, o que era combinado era cumprido. Então esse jeito duro dele ser era só mesmo uma casca, mas no fundo ele tinha um coração muito grande. E todos nós tínhamos um carinho não só com ele, mas com o Portugal também, que foi espetacular para a gente nessa época. Ele pagava o bicho no vestiário já mesmo, é verdade? Na verdade, já combinava ali, já pagava os bichos. Eu falo assim, nem só na situação de premiações, isso, né? Porque você vai ganhar premiação se você produzir, né? Então, mas era um incentivo, assim, que ele dava, mas a satisfação de estar vestindo essa camisa, de estar jogando no São Paulo, já era o maior prêmio que nós tínhamos poderíamos ter nas nossas carreiras. E era assim que era visto na minha época o São Paulo. Cada cara que era contratado, a forma que chegava, via o São Paulo como né? Que é um dos melhores clubes do Brasil e do mundo, reconhecido mundialmente. Então sempre foi assim que era sempre assim que era visto, e eu espero voltar às conquistas de novo para que voltem a respeitar o São Paulo como deve. Eu achei curioso, Carlos, ainda nessa vereda do presidente, que em 2014 ele deu uma entrevista no Fox Sports falando que quando eles estavam no hotel lá no Japão, que foi enfrentar o Liverpool, lá teve uma reunião com o Paulo Autuori e o Paulo Autuori comentou que ele ia escalar o Souza. E ele falou, não, você não vai escalar o Souza, você vai escalar o Ed Carlos. E chegou o Paulo Autuori e realmente escalou você. No fim do jogo, o Lugano ainda falou, nós só ganhamos hoje porque o Ed Carlos não errou nenhuma. O cara foi perfeito. Tu ficou sabendo dessa história do Juvenal? Ou só ficou sabendo anos depois? Não, eu só soube isso aí quando ele relatou na entrevista, né? Porque todos os dirigentes também participam, né? Com os treinadores, têm essa liberdade de opinar, de participar também, né? Assim como ele também tinha. Logicamente que a palavra final é sempre dos treinadores, né? Mas eles escutam também, não é nada imposto. Mas eu fico feliz por ele ter acreditado em mim também dessa maneira, e mais ainda de eu ter conseguido retribuir e não ter decepcionado, que é a pior coisa que eu sempre me preocupei mais em não decepcionar aquelas pessoas que apostam em mim do que aquelas que relativamente não gostassem do meu futebol. Então eu sempre entrei em campo pensando nisso, e procurar não decepcionar aquelas que confiaram e menos preocupado com aquelas que não gostassem do meu trabalho. Depois do São Paulo, né, você foi para o Benfica, Cruz Azul, rodou outros lugares e veio para o Atlético Mineiro. Foi onde você ganhou o Campeonato Mineiro, Recopa Sul-Americano, Copa do Brasil. Foi outro lugar que você teve muito sucesso também, né? Assim, como foi essa sua relação com a torcida do Galo também? Até chegou a comentar que no Galo o jogador joga lá e volta torcedor, porque é uma torcida bem vibrante, um clube bem carinhoso. Como foi sua passagem por lá, Ed Carlos? Realmente é isso, cara. Assim, eu respeito e tenho um carinho com todos os clubes, todos aqueles que me deram oportunidade de mostrar meu trabalho. Tenho amigos em praticamente todos os clubes, né? Mas realmente o São Paulo e o Galo são dois clubes que eu tenho assim um carinho muito grande, muito enorme assim pelos dois, porque foi que eu passei também mais tempo também, né? Então você pode criar vínculo no dia a dia, não é só o torcedor e não só o título, mas o funcionário, aquela coisa, porque você passa a maior parte do tempo dentro do clube até do que em casa. Então a convivência sempre foi maravilhosa. E ainda peguei a melhor, assim, uma fase muito boa, uma sequência muito boa. Foram 3 anos sempre disputando títulos, Libertadores, conquistamos títulos.
Então, o Galo, eu tenho um carinho, levo no meu coração, respeito muito grande pelo Galo e com certeza todos os jogos são dois clubes aí. Ontem até estava vendo a sequência de jogos de São Paulo, aí acho que semana mais para frente, aí depois do Clássico, se eu não me engano, o São Paulo pega o Atlético. Aí eu falei, pô, os dois times que eu mais gosto e tenho carinho guardado, né, que brigando pelo título, os dois. E isso, eu fico muito feliz de ver os dois nesse momento, vivenciando esse momento de glória, porque as duas torcidas merecem. Acho que uma partida marcante sua pelo Galo foi aquele 4-1, né, contra o Corinthians, que estava 3-1 na Copa do Brasil, vocês estavam sendo eliminados, e o quarto gol quem fez foi você, e conseguiu classificar o Galo posteriormente, depois para enfrentar o Flamengo, onde também teve outro 4-1. Eu tenho curiosidade de saber, cara, como é que foi esse vestiário aí dos dois jogos, assim. O que o Levir Coupe falou que motivou vocês? Ou se não teve nada? Como é que foi esse vestiário para essa virada? Que vocês conseguiram, estavam perdendo tanto para o Corinthians na ida de 2-0 e reverteram 4-1 na volta, como também para o Flamengo. Como é que foi esse vestiário, cara, para conseguir reverter essas duas partidas aí? Na verdade, nós costumamos dizer que muitos jogos você ganha já no início da semana. Nós tomamos 2-0 lá contra o Corinthians e já iniciamos a semana assim. O Levi conduziu a semana de uma maneira muito leve, muito tranquila, com a confiança que nós podíamos chegar. Nós sabíamos que era muito difícil pelo fato do Corinthians estar muito tempo sem tomar gols, muito tempo que não perdia, e o Corinthians dificilmente tomava mais que 2 gols. Então, particularmente, meu pensamento era que nós tínhamos condições, sim, de chegar ali, de repente, com a força do nosso torcedor, fazer ali um 2-0, ir para os pênaltis e brigar. Mas realmente essa virada aí, eu acredito isso literalmente 100% ao torcedor. Pelo fato que nós perdemos de 2-0 em São Paulo e já iniciamos tomando 1-0. Então, o estádio lotado, quase 60 mil pessoas, o normal é o torcedor vaiar, começar a pegar no pé dos atletas ali naquele momento, e foi diferente. O torcedor continuou gritando, continuou apoiando. Demoramos a empatar o jogo, mas a partir do momento que nós empatarmos, quando tomamos o primeiro gol, eu pensei, pô, nós pelo menos vamos ter que vencer esse jogo aqui, 2-1, o que seja, pelo menos para nós sairmos dali com a vitória. Mas, pô, a partir do momento que nós fizemos 2 gols, saímos para o vestiário, assim, vendo o torcedor o tempo inteiro gritando, eu acredito, apoiando. Aí é impossível você não acreditar. Nós já voltamos já para buscar e fazer os outros gols. E aí caiu ainda a felicidade de ter feito, foi uma das maiores emoções que eu tenho na minha vida, foi essa noite aí, foi esse gol, porque foi marcante na minha vida. E depois de lá, você foi para o Olímpia, Goiás, Vitória, Juventude, rodou diversos outros clubes, né? Atualmente você parou com a carreira de jogador ou ainda continua e se pretende futuramente seguir também nesse ramo, seja como treinador, como dirigente? Quais são as suas expectativas em relação a isso? Cara, tive a felicidade de ir para o Goiás, consegui ir, pela primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar uma segunda divisão, conseguimos o acesso. Tive uma passagem pelo Vitória, não foi tão boa, foi um ano meio difícil, conturbado também pelo clube e a situação financeira que ele estava vivendo. Esse ano estava no Juventude e pós-pandemia fiquei um período em casa, depois também nós retomamos e tivemos algumas divergências de algumas situações também que não tava bem, e em comum acordo resolvemos dar uma pausa. E eu decidi esperar até dezembro, agora final do ano, para decidir qual o destino que eu vou seguir. Então, a partir de janeiro, vou ter uma definição, mas com certeza a sequência é algo voltado para o futebol. Não sei em que função, não sei o que assim, diretamente, mas eu estou
curtindo esse momento um pouco a família, muitos anos viajando, essa loucura, essa correria. E agora estou curtindo um pouco a família e a partir de janeiro eu vou definir que sequência eu vou dar na carreira, se eu vou ir para o outro lado, o que eu vou fazer. Tá certo, cara. Para a gente finalizar, queria fazer um ping-pong aí contigo, umas perguntinhas bem rápidas, papum, aquela coisa esperta. Qual foi teu título mais importante? O título mais importante foi o Mundial, né? Mundial de Clubes é uma coisa assim que você vê, você não consegue mensurar, né? Só hoje até é assim que eu olho para trás e vejo, cara, a importância. Muitas vezes no ano que ganhei, eu nem dava tanta importância assim, pô, Mundial, ganhamos, tal. Mas com o passar dos anos, você vai olhando, vai vendo que, pô, para a dificuldade que é para o clube sequer ganhar um Libertadores e ir disputar um Mundial, depois ganhar de um gigante europeu. Então, sem sombra de dúvida, o título mais importante foi o Mundial. Teu gol mais importante, qual foi? Cara, eu classifico assim como dois gols importantes. Um gol que eu fiz contra o Estudiantes, se eu não me engano, nós perdemos na Argentina 1-0. Não sei se foi 2005 ou se foi 2006. Mas e aí, o jogo de volta em São Paulo, eu fiz o gol. Eu fiz o gol da vitória, ganhamos de 1-0, fomos pênalti e ganhamos. E o outro gol que é inesquecível, esse aí do Galo. Esse aí, por tudo que se envolveu na semana, de tudo, como foi, a forma que tudo aconteceu, esse gol aí eu coloco no máximo, assim, que vai ficar marcado para minha vida. Quem foi a melhor dupla? Teu melhor companheiro de zaga, quem foi? Cara, eu joguei com bastante caras bons. Muitos caras assim, de qualidade. Eu tive a oportunidade de jogar com o Davi Luiz, com o Thiago Silva, que foram jogadores assim que eu admiro muito. Mas não é dupla, é o trio. Eu digo que a minha melhor dupla foi meu melhor trio, que foi eu, Fabão e Lugano, sem sombra de dúvida. A forma que nós nos dávamos assim, nós dentro de campo, não precisava falar muito. Olhando, a gente já se entendia e, sem sombra de dúvida, esse trio aí. O Luganão não precisava nem falar muito, né? Só o olhar do cara já intimida, né? Já. Sempre foi um cara muito intenso, muito aguerrido ali, sempre passando garra pra gente. E, sem sombra de dúvida, fez crescer bastante o meu futebol. E ter pessoas ali me mantendo concentrado todo o tempo. Fabão também, sem palavras. A firmeza sempre, a concentração dele aí em alta, então era sempre servia de inspiração para mim. Mas no vestiário ele era assim também, o Lugano, assim, de chegar cobrando, vamos, aquele cara durão assim, ou era só no jogo mesmo com os adversários? Não. Sempre que precisava, ele estava assim ativo. Eu acho que tem vários jogadores, tem uns jogadores que têm mais um espírito a mais de liderança e outros têm uma forma diferente, né? Se concentra de uma forma diferente, aquela coisa, um é ouvindo música, o outro é já zoando, brincando o tempo inteiro, mas está concentrado, está na dele ali, outros mais quieto, calado. Mas o Lugano sempre foi intenso, sempre bem concentrado, já sempre teve assim um espírito de liderança, assim como o Rogério. Já está no sangue mesmo, não tinha como tirar isso dele, não. Qual foi o atacante mais chato que você já marcou, cara? Cara, o mais chato, eu acredito que foi o Robinho, cara. Desde a divisão de base, jogar contra ele foi complicado, tanto na base quanto no profissional. E o jogador mais difícil que eu já tive, assim, que eu enfrentei foi o Robinho. E depois tive a oportunidade de jogar com ele no Galo também, cara excepcional. E é o Robinho. O melhor cara tecnicamente que você já jogou junto? Melhor cara tecnicamente, cara, Rui Costa. É. Joguei com ele no Benfica, então, um cara que jogava assim, de terno, assim, sem sombra de dúvida. As duas últimas. Melhor treinador que você já trabalhou?
Cara, eu tive muitos treinadores bacanas, alguns foram bons treinadores e se tornaram amigos. Com todos eu aprendi um pouco, independentemente de fase que nós vivêssemos, coisa serviu para a minha sequência da minha carreira. Mas o Paulo Tuori, o Paulo Tuori sempre foi um cara muito, como eu posso dizer, ele conseguia controlar tanto a parte mental nossa e a parte técnica, tudo, então é um cara muito tranquilo. Então, o Paulo Tuori e o Muricy foram os dois treinadores assim que são diferentes situações, mas que são os dois treinadores que melhores assim que eu trabalho. O melhor time que você já jogou, cara, qual foi? Esse do Mundial, né? Sem sombra de dúvida, que não foi só um campeonato, um jogo, foi assim, 2 anos seguidos, de 2016, depois 2016, 2007 já saíram bastante, reformulou, mas 2005, 2006 mantivemos a base. Então esse time aí foi, sem dúvida, saía para o jogo já, não com aquela certeza, não é menosprezar os adversários, mas nós já saímos assim para jogar tanto dentro quanto fora, já com a tranquilidade, porque nós olhávamos para o lado e sabia que podia contar e que a coisa ia acontecer. Cara, brigadão mesmo pela entrevista, cara. Foi um prazer imenso ter falado contigo. Desejo muita sorte, muito sucesso para você. Deus te abençoe e tudo de bom aí nessa sua trajetória profissional e pessoal também. Valeu, mano. Prazer é todo meu. Como eu tinha falado no início, falar do São Paulo assim é muito bom, muito bacana, principalmente, né? E fala também do Galo, que são dois clubes assim que eu tenho um carinho enorme. Então, estamos aí. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos juntos aí. Felicidade para vocês aí, para as duas torcidas aí, que eles briguem bem e que o melhor vença o campeonato. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do Super Guto gravando. Deixe seu like, bata no sininho, enfim. Compartilhe aí. Faça um barulho aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, mano. Abraço. Tchau, tchau.